noite, gente! Bom dia, boa tarde, boa semana, bom domingo, boa segunda, boa terça, boa quarta. Não sei que dia vocês estão vendo essa aula, mas o bom é que vocês estão assistindo essa aula, isso é que é importante. E vamos continuar, né, nosso curso e agora vamos adentrar na aula 3, CEP, Inferência Estatística. Vamos ver o que é isso, essa inferência estatística, né? Então, o que a gente vai ver é o que é que a população nos consegue dizer para a gente falar sobre ela. É uma inferência estatística. Então, para começar, vamos falar um pouco do que é estatística, né? A palavra estatística é do latim e significa estado. Estado. Então, vocês lembram muito que vocês têm muita estatística do estado de vocês, né? Quantos habitantes por metro quadrado, quantas pessoas com doenças tal, quantas pessoas assim assado, não é isso? Hoje em dia tem muito isso. Então nasceu lá também como nome de estado. Este termo provém do primeiro uso da estatística que tinha como função o registro de dados, número de habitantes da população, número de casamentos e a elaboração de tabelas e gráficos para descrever resumidamente um determinado país em números. Quer dizer, hoje a gente determina muitos países em números, né? A gente vai conhecer um país, a quantidade de habitantes daquele bairro, se a quantidade de negros, a quantidade de pardos, de amarelo, de branco, de lilás, a quantidade de mulher, a quantidade de homem, de menino, de criança, de idosos, tudo isso é estatisticamente feito, né? Então nasceu aí a palavra estatística. Então é uma ciência hoje. É uma ciência constituída de um conjunto de técnicas que objetivam coletar. Eu vou coletar dados, descrever os dados, analisar os dados e apresentar. E interpretar os dados, que é super importante. Você faz os cálculos estatísticos, faz as análises estatísticas e interpreta os dados da amostra. Interpretar os dados de uma parte do todo. Eu pego uma parte do todo, que eu chamo de amostra, né, de um todo, universo ou população. Então eu tenho um universo aqui X, eu vou lá e tiro um pedacinho desse universo e vou estudar esse pedacinho. Desse pedaço que eu estudar, essa proporção, essa parte que eu estudar, eu consigo dizer como é que está a população lá, como é que esse universo se comporta. Então se eu souber fazer uma coleta bem feita, descrever bem, analisar bem, eu vou ter uma interpretação boa dos dados, né? Então, ó, tendo como objetivo a compreensão de uma realidade específica para tomar decisão. Na hora que eu coleto um certo dado, uma amostra, eu consigo estudar essa amostra e por essa amostra conseguir tomar alguma decisão na população, tá entendendo? É isso que muita gente hoje em dia faz, estatística, usa para tudo para tomar decisões, né? Então a estatística trabalha com dois conjuntos de dados, o universo e a amostra, a população ou a amostra, tá? Então, tem uma coisa, apesar da estatística se preocupar em obter informações sobre a população, dificilmente ela estuda todos os componentes da mesma. Censo. Tá lembrado que existe censo, no Brasil tem censo, acho que vai ter esse ano ou ano que vem. O censo no Brasil. O censo vai contar todo mundo, quer dizer, tenta contar todo mundo, mas chega na casa de alguém, solta os cachorros, chega na casa de alguém, o cara não tá, nunca tá, não encontra mais, é complicado, né? Então, mas o censo é para contar todo mundo. Mas nesse caso, por isso que é só feito de 10 em 10 anos, porque custa muito, é muito caro fazer um censo. Mas a estatística vai pegar algumas partes e consegue estudar o todo. Aí é a facilidade de uso da estatística, tá? Então, inferência estatística, o que é inferência? É o processo pelo qual tiram-se conclusões ou generalizações acerca de uma população, usando uma amostra. Então, você vê uma amostra e vai tirar conclusões sobre aquele universo. Então, inferência, gente, é uma dúvida. Você tira conclusões, mas ele é uma dúvida, não é certeza, mas existe um parâmetro muito perto da realidade. Aí você vai aprender mais na frente que existe o tal da tolerância, dos limites. Então você vai dizer que existe um dado tirado da amostra que indica que a população é assim, mais ou menos assado. Época de eleição, o que, é que vocês mais veem aí? Presidente, tal presidente está com 43% dos votos, com mais ou menos 2 pontos percentuais de erro. Essa é a faixa de erro
Por isso que esse 43% que é dito não é a verdade. Mas a verdade está entre mais ou menos 2 pontos de erro. Então 43 pode ser um 45, 43 pode ser um 41. Se isso for feito com uma amostragem correta, uma boa amostragem, uma amostragem que consiga realmente ver a situação. Então essa é a inferência. Então, alguns conceitos, população, como a gente está dizendo, é o todo que você está estudando. Estou estudando a população do bairro Casa Amarela, estou estudando a população do bairro de Copacabana. Então é a população, é o universo que você define o que você vai estudar. Parâmetro é uma medida numérica, em geral desconhecida, porque você quer conhecer, que descreve uma característica de interesse da população. Por exemplo, média populacional, desvio padrão, amplitude, e aí vai. Máximo, mínimo, esses são os parâmetros que tem aquele processo. A amostra é qualquer subconjunto da população. Qualquer parte que eu pegar da população, aquilo é uma amostra. Qualquer parte que eu pegar é uma amostra, mas qualquer parte pode não ser uma boa amostra. Então a gente tem que saber como pegar essa amostragem, entendeu, gente? Tem que ter cuidado com isso. Vamos ver mais na frente um pouquinho. E o tamanho da amostra é a quantidade de itens. A amostra, quanto maior é a quantidade de itens, né, mais estável eu vou conseguir ver o desempenho do processo. Quanto menor for a quantidade de amostra, vai ser mais difícil enxergar o desempenho do processo, tá? Então, ó, amostras maiores permitem uma medição mais estável do desempenho, quer dizer, quanto mais amostra eu pegar, eu consigo enxergar mais erros, enxergar melhor o processo, porém é mais caro. Quanto mais peças eu medir, eu gasto mais caro. Quanto mais peças eu tenho que cortar para fazer análise, eu gasto mais. Amostras menores fornecem uma medição menos estável, porém maior rapidez no resultado. Claro, eu pego menos amostra, o custo é menor, porém é menos estável o resultado, mas é mais rápido. Então posso fazer pequenas amostras durante um histórico. Então tudo vai depender do processo que você está trabalhando. Tudo vai depender do processo que está sendo analisado, tá? E a amostragem é a ação, o processo ou técnica de escolha da amostra. Como é que eu escolho a amostra? A amostra adequadas para a análise de um todo. Dependendo do que você vai analisar, você tem que coletar as amostras corretamente. Por exemplo, você vai analisar a quantidade de votos para um presidente do Brasil. Aí você chega em São Paulo, coleta dados, chega no Rio de Janeiro e coleta dados. De São Paulo e do Rio. E quer dizer que a população do Brasil vota de acordo com São Paulo e Rio ali. Aqueles dados de São Paulo e Rio. Tá errado, né, gente? Porque o Brasil é imenso, né? Então, você só pegar a população de São Paulo e Rio, eles têm outros pensamentos de todo o Nordeste, toda a região Norte e a região Sul. Então, pensamentos diferentes. Então, pode totalmente inferir diferente lá no resultado. Então tem que ter cuidado na hora de pegar essa amostra, né? Então a amostragem, gente, existem alguns tipos de amostragem que a gente vai ver aqui. Aleatória simples. Como é que é essa amostragem aleatória simples? Consiste em enumerar cada elemento de uma população e, a seguir, sortear os elementos da população que farão parte da amostra. Quer dizer, eu vou enumerar, depois sorteio. É quase que um bingo. Joga lá 100 números e eu vou sortear. Os 10 primeiros números que sair são as pessoas que vão fazer parte do grupo. Pronto. Tem 100 pessoas, numerada, cada um tem um número. Eu boto lá 100 números dentro do saco e vou tirar. Aleatória, balanço e tiro. É aleatória simples. Olha, de uma lista de 1.500 inadimplentes do Serasa, com valor, sexo, idade, cidade e estado, sorteia-se uma amostra de 100. Pronto, tu tem 1.500 dentro de um pacote lá, tu tira 100 e vai fazer uma análise, tá? Isso é aleatória simples. Sistemática. Cria-se uma lei de formação para a escolha dos elementos que irão compor a amostra. Polícia Rodoviária. Parar para vistoriar todos os veículos com o dado final da placa, digamos 2. Quer dizer que ele vai parar num canto, formar a sua equipe lá do Polícia Rodoviária e vai só parar os carros de final 2. Pronto, ele criou um sistema só de final 2. O carro que vinha eu paro. Eu paro 1,
deixo passar 3, para o outro, deixo passar 4, como é que eu vou fazer meu sistema? Eu crio meu sistema, mas eu vou parar só os que estão com o final 2. Então quem tem carro, né, quando passa aquele tempo do IPVA, do mês que você tem que ficar com o máximo do documento anterior, eles já começam a fazer isso, pegar os carros de final de placa X, que já passou o tempo de estar com documento novo. Ele faz a sistemática, né? Estratificada. Divide a população em subpopulações que tenham o maior grau possível de homogeneidade. E dentro de cada uma destas subpopulações toma-se uma amostra de forma proporcional ao tamanho de cada uma delas. Então, averiguar a capacidade do processo de uma peça, sendo que a mesma está sendo produzida em 3 máquinas diferentes. Veja, uma peça sendo produzida em 3 máquinas diferentes, né? Então eu tenho 3 máquinas que produz peça. Deixa eu pegar a caneta. Tem uma máquina a B e a C. E as 3 produzem a mesma peça. Então sai peça dessa linha, sai peça dessa linha e sai peça dessa linha. Se você aí junta tudo aqui, vamos supor que junta tudo aqui numa linha e vai correr para ser embalada aqui na esteira e vai para as caixas. E aí vai formar as caixinhas, bota no pallet para entregar para o cliente. Se eu for pegar um dado daqui, se eu for pegar uma amostra daqui e fazer uma análise de algum problema, eu vou encontrar um problema. Ou um problema. Só de onde é esse problema? É do C, é do B ou do A? É do C, do B ou do A, ou é do B e C, ou é B e A, ou é ABC tudo junto que está com o mesmo problema. Então, em vez de eu pegar a amostra aqui, não me interessa, eu venho aqui pegar a amostra aqui e separo. Então, eu estratifico, eu separei. Eu peguei a amostra em A, analisei A, B, analisei B, C, analisei C. Aí eu vou encontrar o defeito aqui, ó, no C. Opa, se o defeito está aqui, aí pronto, eu só vou corrigir a máquina C, porque a B e a A tá tudo ok. Se eu pego aqui, eu não identifico nada, só perco tempo e tenho que fazer isso aqui de novo. Então isso aqui, gente, é chamado estratificar, estratificada, tá? Então, por conglomerados, o que é isso? Sorteia-se regiões da população e as sorteadas, todos os elementos dela farão parte da amostra. Em uma pesquisa da cidade, sorteia quadras como um todo e entrevista cada um dos seus moradores. Quer dizer, eu vou sortear a quadra inteira, a quadra sorteada, aí eu vou checar todos os moradores. Isso é a ideia, tá? Então existem esses 4 tipos. O que vocês mais fazem hoje, indústria praticamente, é a estratificada, né? E a sistemática aleatória simples, e assim, por conglomerados, mas não é tão usado. Mas estratificada, sistemática e aleatória, vocês estão fazendo o tempo todo. Praticamente se faz o tempo todo, tá? Ok, gente? Qualquer dúvida, vai no Telegram, manda mensagem, liga, manda e-mail, manda o que quiser, tá? Então, qual é o objetivo do tamanho da amostra? Estimar o tamanho da amostra adequado para detectar diferenças mínimas em um processo. Quer dizer, quanto melhor o tamanho, quanto maior, eu vou gastar mais dinheiro, mas se for muito pequeno, eu não vou conseguir detectar o meu problema, e se for muito grande eu vou perder muito tempo. Qual é melhor, né? Então depende muito dos seus estudos, né? Entender a relação existente entre o tamanho da amostra e a diferença que pretendemos identificar. Então, gente, a questão de amostragem, se você fosse basear em algum cálculo, existe, claro, vou mostrar até um cálculo para você fazer aí para querer, mas o melhor que tem de você fazer é você fazer. É você assumir o risco, começar a fazer a amostragem, começar a enxergar o projeto. Começar a tentar enxergar o projeto. Pela amostragem, Aí você vai começar a entender o quanto o teu processo funciona, o como ele funciona. Então se for pouca amostra, pega mais um pouquinho. Se está pegando demais, pega menos. Começou a pegar muita, aí verificou uma coisa, pegou muita de novo. Verificou a mesma coisa, diminui um pouco o tamanho da amostra. Vai verificar a mesma coisa, então ó, aí você vai melhorando a sua amostragem, tá? Então, ó, a determinação do tamanho da amostra é um cálculo utilizado para decidir quantas amostras são necessárias para observar uma diferença estatisticamente significativa, baseada em qual o tamanho do risco que você quer assumir e qual o tamanho da diferença que você está tentando detectar. Isso é de amostra, você
Vamos ver aqui na frente que vai ser mais fácil. A necessidade de detectarmos diferença, quanto maior a diferença entre os processos, por exemplo, quanto maior, aqui tem um processo, tá vendo? E aqui tem outro processo. Quanto maior for a diferença, menor eu preciso do tamanho da amostra, porque eu sei que ele vai detectar um problema fácil. Então, quanto maior for a diferença dos processos, menor o tamanho da amostra. Isso é importante, você entender isso. E quanto menor, se essa diferença for muito pequena, já começou a se aproximar um processo do outro. Quanto menor a diferença entre os processos, maior o tamanho da amostra. Quando vocês estiverem fazendo a amostragem, vocês vão compreender isso melhor quando estiverem praticando realmente. Tá? Então, ó, aqui está um exemplo para dados por atributo. Mais na frente a gente vai ver o que é que significa dados por atributo. Mas dados por atributo é aqueles dados que a gente conta. Conta. Um percentual, uma contagem, isso é um atributo, tá? Então, quando vocês tiverem alguma questão por atributo e quiserem fazer um cálculo do tamanho da amostra, vocês vão usar isso aqui, ó. Essa é a fórmula, onde P é a proporção de defeito e o delta é a magnitude ou precisão. Por exemplo, qual o tamanho da amostra para um processo que tem 5% de defeito e estima obter apenas 2%? Ó, 5% é o que? É o percentual de defeito, é a proporção de defeito. 5% é a proporção de defeito, ó, 5%. Aqui é 5%, aqui é 5%. E quer obter o que? Apenas 2%. É a magnitude da precisão. Quanto eu quero obter? Só 2%. Então eu quero obter uma precisão de 2%. Então, ó, o delta é o 2%. Ó, colocado 0,02, né? Eu não boto o percentual, eu já divido por 100, né? Então, pegou o N e faz isso, ó. Troca na fórmula. 2 dividido por delta, que é 0,02, ao quadrado, vezes, aí, que é P, é 5%, 0,05, 1 menos 0,05, faz essas contas, deu 475. O que? Amostras. Isso pode ser grande demais, gente. Isso pode ser grande. Por isso que eu estou dizendo que essas fórmulas, elas levam você a uma magnitude muito grande. Pode ser que com 100 peças você consiga descobrir. Então você vai fazer 400 peças, 300 peças e consegue identificar o erro do processo, tá? Mas aqui é você se basear. Se quiser fazer dessa maneira, faça. Mas tente diminuir um pouco depois que não fizer o primeiro estudo. E aqui é para dados variáveis. Dados por variáveis é aquele que a gente mede. Mais na frente a gente vai ver isso também. Mas o que a gente medir, comprimento, largura, diâmetro, peso, né? Isso que a gente mede, então a gente chama de variável. Então quando tiver um trabalho de números sendo variáveis, a gente vai utilizar essa fórmula. N é igual a 2 vezes desvio padrão do processo antes, olha, processo antes, ao quadrado, dividido por delta. Que é esse delta? Detecção da diferença entre os processos. Aqui é a diferença. Quanto eu quero de diferença entre um processo e outro? Esse S é do padrão do processo antes. E esse delta é a diferença entre o antes e o depois. Exemplo. Ao efetuar 20 lançamentos com a catapulta, o desvio padrão calculado foi 8 centímetros. Você desenvolveu melhorias no processo para reduzir esta variabilidade e deseja efetuar mais alguns lançamentos, mas não sabe quantos. Quantas amostras terão necessárias para detectar uma redução de desvio para 4 centímetros, para 6 e para 7? Então, aí foi uma tabelinha aqui, ó. Processo antes, 8. Não era? 8 centímetros de desvio padrão. O S era 8 centímetros. Então, o processo antes, 8, 8, 8. O processo melhorado. Eu quero um com 4. Depois um para 6. Depois um para 7. Qual a diferença, esse delta aqui? A diferença entre os processos. Processo melhorado é 4. Porém, o antes foi 8. Então, a diferença é 4. Esse aqui, processo melhorado, eu quero com 6, só que a diferença é 2. E aqui eu quero com 7, a diferença é 1. Então eu vou calcular tamanho da amostra para esse. Quanto é que dá esse tamanho de amostra aqui? N é igual a quanto? 2. Se a gente fizer aqui agora, vamos fazer o primeiro aqui. Daria o quê? 2. Quem é o S? 4. S.
É o 8 que me diga. Essa é o 8, né? Então, 8. 2 vezes 8. Sobre. Quem é o delta? 4. 4. Ao quadrado. Quanto é que é isso? 2 vezes 8, 16. 16 por 4 dá 4. 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. 16. Então, 16 amostras. Eu tenho que fazer 16 lançamentos para poder conseguir obter essa diferença. E esse quanto é que dá? 2 vezes 8 dividido por 2. Não é isso? 2 vezes... Opa. Vamos completar o x aqui. Vezes 8 dividido por... A diferença aqui é 2. Só que tudo isso aqui ao quadrado. Quanto é que dá isso? 2 com 2 morre. Né? Dá 8. 8 ao quadrado. 8 vezes 8. 64, gente. Olha. 64. A diferença diminuiu. Eu aumentei minhas amostras. Né? E agora aqui. A mesma coisa que você faz com isso aqui agora também. Que é 2 vezes 8 dividido por 1 sobre... Não, sobre não. Ao quadrado. Dá igual a quanto? 2 vezes 8 sobre 1 dá 2 vezes 8, que dá 16. 16 ao quadrado dá quanto? Quanto é que dá 16 vezes 16, gente? 16 vezes 16 dá quanto? Vamos fazer uma conta aí. 16 vezes 16 dá igual a 256. Então esse aqui vai ser 256. Complicado isso. Então, gente, quando vocês estiverem fazendo esses cálculos, tentem reduzir 16, 64 pode reduzir 256, tem que reduzir mesmo. Não dá para fazer isso, é muito cálculo. Essas fórmulas aí existem, porém, o melhor que você tem que fazer é usar o seu histórico e fazer o seu histórico, começar a realmente criar o seu histórico, tá? Vamos lá, qualquer dúvida, manda lá brasa pra gente. Então, aqui tá falando um pouco de inferência, né? Como estimar a média e a variância das alturas da população brasileira de adultos? Medir a altura de todos os brasileiros. Não dá, né, gente? Dá, mas o gasto é muito grande. Não dá, medir todos os brasileiros adultos é complicado, né? Então, a solução é selecionar de forma aleatória algumas pessoas, uma amostra. Então você seleciona alguma amostra e faz um trabalho e calcula a média da amostra e a variância da amostra. Isso é realmente estatística. Com essa amostra você consegue falar da população de adultos brasileiros, como eles se comportam, né? Então, dados estatísticos, gente, tipo de dados. Atributo é o famoso dado qualitativo, nominal e ordinal. E tem os variáveis, que é quantitativo, discreto, contáveis e contínuo, mensuráveis, certo? Dessa maneira eu tenho 4 atributos nominais. O que eu boto o nome, nacionalidade, brasileira, espanhola, francesa. Deixa eu pegar o laser. Estado civil, casado, solteiro, divorciado, viúva, estou dando nome. É um atributo nominal. Cobrança, venda, produção, cor azul, amarelo, verde, marrom. Existem os atributos ordinais, agora estou dando já uma ordem. Estou dando nome, porém dando ordem. Pesquisa, excelente, bom, regular, ruim. Tem uma ordem, né, gente? Categoria de um Pareto, tem uma ordem, famosa curva A, B, C, do maior para o menor. Altura agrupada em classes, baixo, médio e alto. Isso é atributos ordinais. Temperatura agrupada em classe, frio, temperado e quente. Seguindo, variável discreta. Agora, são tais valores que são expressos como números inteiros, também considerados como atributos. É uma variável discreta. Aquilo que você pode contar. Quantidade de mulheres na sala de aula, quantidade de peças refugadas na produção diária, quantidade de defeitos na chapa de aço, quanto você pode contar. Então, o que você pode contar vai ser uma variável discreta, que eu vou chamar de atributo. Então, tá lembrado quando falou atributo lá atrás? Então, atributo é aquilo que eu conto. E variável contínua, que eu chamo de variáveis, números fracionários, são números que eu meço, eu uso sempre um instrumento para medir. A média das alturas dos alunos da sala,
diâmetro de um eixo, temperatura de uma câmara frigorífica. Eu uso instrumentos para medir. Então, quando eu meço com instrumentos, eu chamo de variável contínua ou somente variável. Então, o que você vai mais trabalhar é chamar de atributo aquilo que eu conto e variável aquilo que eu meço. Quando eu medir, variável. Quando eu contar, atributo. Esse exercício aqui, vamos classificar como discreto ou contínuo. Quer dizer, variável é atributo, tá? A produção de celulares do turno da manhã da linha 5 foi de 1.892 aparelhos. Eu conto, gente. Se eu conto, isso é o quê? Discreto. É um atributo. Vou botar caneta, botar um D aqui. Esse aqui seria um D de discreto. Discreto, atributo. O número de solicitações de apoio recebido pelo Helpdesk. Ele conta o número, também é um número discreto. O termômetro de São Paulo indica uma temperatura de 30,7 graus. Opa, o instrumento está medindo, é fracionário. Então isso aqui é o que? Contínuo, que eu vou chamar de variável. É um contínuo, é uma variável, de ver. Ao completar um dia de trabalho, um funcionário gasta aproximadamente 989 calorias. É uma contagem. Como é uma medição, ele pode gastar até 0,9. Então, eu posso chamar de variável. Turno de trabalho, 1 manhã, 2 tarde, 3 noites. Discreto. Estou contando. É até ordinal, né? Nível de satisfação dos consumidores de uma rede de fast food. Muito satisfeito. Insatisfeito, está lembrado do ordinal. Tem uma ordem, que também é discreto. Número de funcionários de uma central de atendimento. Eu não conto meio funcionário, né, gente? Eu sempre vou contar os funcionários. Não dá para medir os funcionários. Só medir a altura, mas medir a quantidade de funcionários, não. A gente conta, né? Então, discreto. O valor total de multas pagas foi igual a dinheiro também. A gente mede dinheiro, a gente conta, né? Vai somando dinheiro, conta, né? Então a gente conta. Também é discreto. Ok, gente? Qualquer dúvida, manda abraço no Telegram pra gente tirar essas dúvidas aí. Então, agora a gente vai entrar nas medidas básicas que vocês vão utilizar para calcular, para usar o CEP, tá? Vamos ver como é que elas fazem aqui na mão. Depois, na próxima aula, ou na aula depois, a gente vai fazer tudo no Minitab. Então não se preocupe que todas essas contas aí, como esse CEP aqui é avançado, cara. O curso de CEP vai ser avançado. Você vai aprender a fazer na mão e vai aprender a usar lá o Minitab. Aí no Minitab você faz tudo, aperta 2 botões, acabou, você tem tudo isso aí na mão. Não tem que estar fazendo conta na mão não, nem usar Excel não. É usar Minitab, usar um software de estatística. Então, gente, esse nosso processo que a gente trabalha sempre tem as medidas de tendência central, que eu estimo onde é que eu estou, como eu estou no meu processo, onde eu estou, eu vou calcular médias, medidas centrais. Centrais, primeira média, a média aritmética, que todo mundo sabe fazer. Principalmente você que está fazendo curso agora. O que é uma média aritmética? É somar tudo e dividir pela quantidade, não é isso? Eu somo esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, e divido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é a média aritmética. Se vocês quiserem fazer com essa conta, você pode fazer, mas é muito simples, né? Somar e dividir. Existe a mediana. Para quem não conhece, a mediana, aí você tem que dar um trabalhozinho a mais um pouquinho para fazer na mão. O que é que você tem que fazer? Organizar os valores em ordem crescente. O valor central é a mediana. Ah, quer dizer que eu tenho que organizar em ordem crescente, né? Então vai lá. 35 é o primeiro, né? Então, 35. 37. 38. 40. 40. Tem um 40 aqui. Tem outro 40 aqui. Então 40 também. Ah, se tiver 10, 40, eu tenho que riscar os 10, 40. Como só tem dois, eu coloco os dois 40. Depois 41. Só tem uma vez 41. Depois 43. Depois 46. E por último 47, né? Esses são os números que eu estou fazendo aqui. Organizar os valores em ordem crescente.
Quem é a mediana? É o valor que está no meio. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, então 4 para um lado, 4 para o outro. E o do meio é o nono. Pronto, 40. Essa é a mediana. Nota aqui o seguinte, se aparecer aqui, se o 47 não fosse 47, fosse 470, qual seria a mediana? 40. Não muda a mediana. Se fosse 4.700 aqui, a mediana seria quanto? 40. Então a mediana é menos sensível do que a média. Porque se eu vou calcular a média aqui, cada vez que eu aumentar esse número, a média vai mudar, né? Então a mediana é usada por alguns procedimentos. A maioria que vocês vão usar vai ser a média aritmética. A maioria que vocês vão usar, acho que a maioria que todo mundo vai usar no controle estatístico, principalmente por ser, que a gente vai falar de distribuição normal mais na frente, vocês vão entender, né? Mas então a mediana, gente, a mediana faz isso, ó, organiza e o número do meio é o valor central. É a mediana. Como aqui foi ímpar, ficou mais fácil. Mas se for par, se aqui tivesse outro número aqui, 4.000 e lá vai o trem, maior do que 700. Aí você ia pegar os dois números do meio e fazer uma média aritmética. Simples. Pega os dois do meio e faz uma média aritmética. Então aqui seria quanto? 40,5. Nesse caso, se tivesse mais um número aqui, 40,5. Ok, gente? Vamos lá. Então, média aritmética, mediana. Tem a moda também. A moda também é medida de tendência central, que também mostra onde nós estamos. Então, o que é a moda? Moda, gente, o que é que está na moda? É o que mais aparece, né? Então, qual é o número que mais aparece? Só você observar, é o 5. Então, o 5 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, né? Mas o 3 só tem 3, 4, 5. Não. É o 5. Essa é a moda. Então, só você verificar dentro da sua amostra o número que mais aparece. Quem mais aparece é a moda. É o que lembre, moda é o que está na moda. É o que está mais aparecendo na moda. E temos os quartis. Tendência central, não central, mas demonstra onde nós estamos, que são o primeiro quartil, que é 25% das observações, o segundo quartil, que é 50%, que é igual à mediana. O segundo quartil é o mesmo que eu chamar de mediana. O terceiro quartil é 75% das observações. Então, um exemplo, ó, conjunto de dados, que são esses. 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 18. Botou aqui em ordem, ó. Esse é o conjunto de dados, certo? Então, quem é o primeiro quartil? É 25% disso aqui. Então, ó, se eu dividir em 4 partes, cada parte dessa aqui vale a 25%, onde é que está meu primeiro quartil? 25 sobre 100 vezes 8, igual a 2, né? 25% igual a 2. Onde 8 é o total das observações, que é 8 observações. E 2 é a posição da observação correspondente a 25% dos números. 2. Aqui vai estar 25% dos números, 0,5. E se o 2 não está exatamente no mesmo, está aqui no meio, então é 0,5 com 0,6, 5 mais 6, 2, 5,5. Então aqui 5,5 é meu primeiro quartil. Mas é mais ou menos está 25% dos meus dados. E 75% é a mesma coisa. Eu vou chegar aqui, ó, porque 25% mais 25%, 50, mais 25%, 75%. Então aqui está o 75%. Então 13 mais 14 sobre 2. 13,5 está aqui o valor do quartil. Onde é que usa muito isso, gente? Salário. Salário, porque salário é mais complicado. Você não pode trabalhar com média aritmética, já que tem muita gente ganhando pouco e pouca gente ganhando muito. Então eles trabalham muito com quartis, né? Se vocês pegarem algum trabalho que vai entrar quartis, vocês vão ter que fazer o cálculo dos quartis dessa forma daí. Qualquer dúvida, manda pra gente. Então, gente, para centralizar um processo, para saber onde ele está, eu uso medidas centrais como média aritmética, mediana, moda ou os quartis, tá? Mas agora eu quero saber como eu estou. Primeiro é saber minha média.
Eu estou aqui. Agora, não tem a variação? Está lembrado das variações? Meu processo não varia. Variação do processo é a oscilação na média. Como eu estou, aí a gente vai entrar na medida de dispersão. Opa, quanto eu estou disperso? Vou estimar a variação da distribuição. Como? O que é dispersão, gente? É o quanto os pontos estão mais próximos da linha ou não estão muito próximos de uma reta. Então, notem aqui, esse grupo A aqui, ó, 25, 28, 31, 34, 37. A média é 31. O grupo B, números diferentes, porém a média também é 31. Quem tem maior variação, A ou B? Nesse caso, A ou B? A gente tem que calcular a variabilidade de B. É maior que a de A, por quê? Se eu pegar aqui, ó, qual é o menor aqui? 25 para 37. E agora aqui é 17 para 46. A variação é muito grande. O que a gente vai ver aqui na frente, ó, como amplitude. Amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto. Cálculo. Esse cálculo é difícil demais, né? Eu pego o maior menos o menor, eu tenho amplitude. Então, quanto eu estou amplo, quanto eu me afastei, o quanto eu comecei e terminei, quanto eu estou variando aqui. Então, a amplitude me dá um certo parâmetro para eu entender que meu processo está variando muito ou variando menos, né? Então, exemplo aqui, qual é a amplitude daqui? É fácil. Eu pego o último aqui, quem é o maior? 26, 26, 26,1. Então, 26,1. 26,1 menos 24,8, né? 24,8. Então, qual é a amplitude aqui? De novo, pega minha calculadora aqui, ó. 26,1 menos 24,8 dá igual a 1,3. Então, a amplitude é 1,3. 1,3. Dependendo do meu processo que eu esteja estudando, eu tenho que ver se isso afeta ou não. Então, como é essa amplitude? Amplitude, alguém vai falar range ou intervalo. Ele está falando a mesma coisa. Qual é o intervalo? Qual é o range? Qual é a amplitude? É a mesma coisa. Desvio padrão. Aí esse já é mais complexo um pouco, tá? Então, desvio padrão, ele mostra a medida do espalhamento dos seus valores, né? Geralmente denotado pela letra sigma, né? Por isso que vem o 6 sigma, o sigma do 6 sigma, essa letrinha grega aqui. E essa aqui é a fórmula para calcular o desvio padrão. Dá um certo trabalho, né? Porque o que você tem que fazer para calcular esse desvio padrão? Ó, imagine calcular o desvio padrão de 5 números. Você tem que tirar a média, aí somar todos eles e dividir por n. Depois que você fez a média, você vai pegar cada um e colocar aqui, ó. Por exemplo, 15. x1 é 15, né? 15. x1, 15 menos essa média aqui, ó, que você calculou. Essa média que você calculou. Depois pegar isso, que é esse valor que deu, e levar ao quadrado. Fazer com tudo isso aqui. Depois somar tudo isso para cá. Depois que somou, joga aqui, ó. O somatório disso aqui, que é essa parte aqui, que é esse somatório. Esse somatório vem aqui para cima, aqui está a raiz quadrada. Esse somatório aqui é esse aqui. Esse n aqui é a quantidade, 1, 2, 3, 4, 5, é 5, menos 1. Então aqui é 5 menos 1. Façam na mão, ou se quiser não façam na mão, porque a gente vai utilizar tudo essas contas aí, esses cálculos, vamos utilizar no Minitab mais na frente. A gente vai botar esses valores lá, vai botar 2 pontinhos lá, vai apertar um botãozinho, ele vai botar gráfico, vai mostrar tudo. Vai ser fácil fazer tudo isso. Primeiro a gente vai fazer uma introdução do Minitab, para você fazer algumas coisas no Minitab, depois fazer a inferência estatística, a básica lá, né? Ah, tá. Ok, gente? Então, a gente aprende aqui quais são as inferências estatísticas, como é que a gente calcula, né? São duas formas. Primeiro, saber onde a gente está, média central, média aritmética, né? Moda,
mediana, os quartis, mostra onde nós estamos. E desvio padrão e amplitude vai mostrar o quanto a gente está variando. Super importante isso, tá? Então sempre quando a gente pegar um processo para analisar, a gente vai ter que calcular média e desvio padrão, por exemplo. Praticamente quando você fazer conta de CEP, você vai calcular média, desvio padrão e amplitude. Sempre você vai estar calculando média, desvio padrão e amplitude. Esses 3 pontos vai estar na sua cabeça. Mais na frente vocês vão, eu vou apurrinhar mais com isso para vocês botarem na cabeça realmente. Média, onde eu estou. Desvio padrão e amplitude, como eu estou, certo? Então vamos seguir, que a próxima aula vai ser distribuição de probabilidade, né? A gente vai ver algo mais aí de distribuição de probabilidade. Depois a gente tem que ter inferência estatística. Entra na introdução ao Minitab. Ok, gente? Valeu. Boa tarde aí, boa noite, boa madrugada. Que hora vocês estão assistindo aí? Valeu. Abração.